Amém, queridos? Graças a Deus, hoje é dia de ceia, dia que o Senhor separou para nós, para sermos abençoados nesse dia, amém? Olha para a pessoa do seu lado e profetiza para ele, fala, meu irmão, Deus separou uma bênção para você hoje. Deus quer falar com você, Deus quer que realmente você receba algo de Deus nessa noite, amém? Quantos já receberam algo de Deus e vão receber nessa noite ainda, em nome de Jesus? Amém, queridos? É muito importante que você esteja atento. Por isso que a palavra do Senhor fala, quem tem ouvidos, ouça. Que o Espírito diz, porque o Espírito fica falando às vezes na nossa vida, né? Fica falando em série de áreas, mas nós não damos ouvido ao Espírito. Às vezes a nossa atividade, a gente corre para um lado, corre para o outro, e faz uma atividade, faz outra, e de repente nós não paramos para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer, amém? Que nessa noite seu coração esteja preparado, que você, à medida que entrou aqui, você vem recebendo através das ministrações, através de todo momento do culto, que você possa receber algo de Deus, amém? Nós não somos de uma religião, nós estamos aqui para servir a Jesus, amém? Receber dele. Aqui na FAB nós não somos religiosos, mas nós queremos ter relacionamento com Jesus, amém? Mas para você ter relacionamento com alguém é necessário você ouvir, é necessário você conhecer. Não adianta você dizer que conhece alguém se você não reconhecer a voz, não é assim? Se alguém te liga no telefone que você não conhece, às vezes você pergunta, quem está falando, né? Mas se é uma pessoa que você conhece, se é um filho, se é tua esposa, se é o teu pai, sua mãe, quando fala alô, você já sabe quem está falando, amém? E é assim que o Espírito Santo quer fazer, queridos. À medida que o Espírito Santo falar com você, você vai ouvir, falar como Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve, amém? Quantos querem estar com ouvidos treinados para ouvir Deus falar de todas as áreas, queridos? O Espírito Santo não fala só aqui na igreja, o Espírito Santo ele habita dentro de você. Se você aceitou Jesus como Salvador, se você faz parte dessa família da fé, se você abraçou a fé no Filho de Deus, na pessoa de Jesus, independente da religião, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, e esse Espírito quer falar contigo, ele quer transformar a sua vida todos os dias, amém? Essa é a palavra de Deus para nós. Eu gostaria de compartilhar com você aqui um texto que está em Lucas, no capítulo 8. Nós estamos falando esses dias, começou a semana passada, sobre os milagres de Jesus. E é importante nós que somos seguidores dele, conhecer aquilo que ele fez e aquilo que ele faz hoje, amém? Queridos, é interessante que a Bíblia não é só um livro de história, a Bíblia é um livro vivo, e tudo aquilo que aconteceu na Bíblia pode acontecer hoje também, amém? O Espírito Santo ele vem falando aos nossos corações, o Espírito Santo vem fazendo algo novo nas nossas vidas, e é fundamental que nós estejamos preparados para isso. Começo desse ano nós recebemos uma palavra muito forte aqui na FAB, que é aquele verso lá de Josué fala, santificai-vos, porque eu farei maravilhas no meio de vós, amém? E o Senhor tem feito maravilhas, que nós temos visto todos os departamentos, Deus levantando pessoas maravilhosas aí com disposição para servir a Deus, e várias áreas na FAB, né? Tem sido realmente uma bênção. Ontem o chá das mulheres foi uma bênção, né? E tudo que está acontecendo, né? E cada vez mais, eu e a Vanessa temos essa convicção, que o nosso chamado é de promover o ambiente para que você exerça o seu talento em Deus, amém? O talento que você recebeu de Deus. Então a FAB é isso, queridos, todos nós temos oportunidade de trabalhar, e à medida que você se dispõe, a caixinha de sorteio funciona mais para você, tá certo? Mas é importante entender isso, que você não está fazendo isso para homens, nem para aparecer aqui, aqui nós não temos isso, mas você está fazendo isso porque você tem realmente um chamado no seu coração de servir a Deus, amém? Isso é que é importante, que essa chama que queima dentro de nós, de servirmos a Deus, servirmos a amar o nosso próximo, amém? Esse é o nosso ambiente, isso é o que nós temos buscado ensinar para as nossas crianças, para que o Senhor realmente nos use na nossa geração, amém? A palavra do Senhor fala que Davi foi o homem que serviu a Deus na sua geração, amém? E o Senhor nos chamou, queridos, cada um de nós que estamos aqui, o Senhor nos chamou para servirmos a Ele na nossa geração. Então, que você não fique olhando para o passado, você não olhe, às vezes, preocupe com o futuro, mas que hoje você pega aquilo que Deus te colocou na sua mão e você comece a exercer o seu talento, amém? Deus, cada um de nós tem um talento nas mãos, queridos. O Senhor nos deu um talento, para uns Deus deu 1, para outros Deus deu 5, 10, tem gente que é mais talentoso, tem gente que canta melhor, tem gente que serve melhor, cada um de nós tem um talento numa área específica, amém? Às vezes você não sabe cantar, mas você sabe aconselhar. Às vezes você não sabe aconselhar, mas você sabe orar. Às vezes você não sabe orar, mas você sabe arrumar a casa. Amém? Aqui você chega e já organiza e faz, porque Deus quer te usar independente do talento que você tem. Mas algo que é importante é que um dia,
Cada um de nós, vamos prestar conta diante de Deus, amém? A palavra do Senhor fala que nós vamos chegar no céu e Deus vai chamar e falar assim: e aí, o que você fez com o talento? Traz lá um relatório, né? E nós vamos ter que apresentar. E por isso que a palavra fala: não apresente diante de Deus de mãos vazias, amém, queridos? E o que a palavra está dizendo? Você não pode aparecer diante de Deus de mãos vazias. Não é que você tem que levar uma oferta, né? Mas na verdade o que a palavra do Senhor está dizendo é que nós, quando formos chamados em Deus, nós temos que aparecer diante de Deus demonstrando: Senhor, o Senhor me deu um talento e eu fiz no limite do meu esforço, da minha capacidade. Eu fiz, né? Porque muitas vezes a gente fica olhando: poxa, né, Billy Graham, né? Faleceu esses dias, o homem de Deus. Billy Graham pregou para não sei quantos milhões de pessoas, não sei o quê. Quer dizer, mas aquilo foi o talento que Deus deu para ele, mas cada um de nós temos nós, amém? E nós vamos apresentar diante de Deus de forma proporcional, e porque todos nós somos iguais diante de Deus, amém? Que isso é importante nós fixarmos isso no coração, porque isso é o que Deus quer, que nós exerçamos o nosso talento, independente da área, amém? E aqui o nosso papel da liderança é promover um ambiente para que você exerça isso. Mas a palavra do Senhor diz aqui em Lucas, no capítulo 8, você pode acompanhar aí no telão. A palavra do Senhor diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Jesus disse: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados. Mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Amém? Queridos, é importante entender dos milagres de Jesus, né? Todos os milagres que Jesus fez, nós temos algo realmente muito importante. Primeiro, que o ministério de Jesus não era simplesmente fazer milagre. A Bíblia fala que Jesus fazia milagre por compaixão. Jesus, ele olhava, ele veio para salvar as ovelhas perdidas, né? Para trazer a salvação, uma palavra de arrependimento, uma palavra de salvação, para cumprir o propósito de Deus de nos religar a Ele novamente. Aquele momento que Adão pecou e nós somos distanciados de Deus, Jesus veio então para nos ligar de novo a Deus. Esse era o ministério de Jesus. Mas a Bíblia fala que Jesus, quando ele olhava para as multidões e viu o sofrimento das pessoas, viu o sofrimento das pessoas que estavam à beira do caminho, rejeitadas, excluídas, com doenças incuráveis, a Bíblia fala que Jesus então era movido por compaixão. Algo dentro dele acontecia, né? E Jesus era movido por essa compaixão tremenda e ele então liberava a cura, amém, para aquelas pessoas que precisavam. Queridos, mas importante que nós vemos aqui nesse caso, né? Nós vemos nesse trecho aqui 2 milagres. Primeiro, de uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia. A Bíblia fala que essa mulher tinha 12 anos sofrendo aquela doença.
Aquela mulher já tinha gastado todos os seus recursos, tentando a cura num lugar, no outro, tinha feito de tudo, até o ponto de esgotar todo o seu dinheiro, não tinha mais dinheiro, ela tinha acabado os seus recursos, mas naquele momento então ela ficou sabendo que Jesus estava passando ali, e a Bíblia fala que aquela mulher foi até Jesus. Queridos, e naquele momento que ela foi até Jesus, a Bíblia diz que Jesus tinha sido convidado por Jairo, porque a filha de Jairo estava doente, uma menina que também tinha 12 anos, aproximadamente 12 anos, e a Bíblia fala que todo lugar que Jesus ia, as multidões o seguiam, né? As multidões iam com ele, esperando receber um milagre, esperando receber algo dele, ouvir seus ensinamentos. E ali naquele momento, então, que Jesus estava passando, a Bíblia fala que Jesus para no meio da multidão e pergunta: quem me tocou? Queridos, aquela mulher, então, a Bíblia fala que ela havia tocado em Jesus e havia se retirado para um canto dela, né? Porque no momento que ela tocou nas vestes de Jesus, imediatamente ela recebeu a cura, amém? E Jesus, naquele momento, então, falou: quem me tocou? E Pedro, né, fala: Jesus, mas espera aí, né? A multidão está nos apertando de todo lado aqui, né? Nós estamos andando aqui que nem, né, todo mundo juntinho, e só vem perguntar quem tocou no Senhor. Só todo mundo, né? Todo mundo está encostando, né? Mas Jesus fala: não, mas de mim eu senti que alguém me tocou diferente, porque no momento que essa pessoa me tocou, umas versões dizem que de mim saiu virtude, essa versão da NVI fala: de mim saiu poder. Queridos, e a Bíblia fala que a mulher, então, vendo que não ia passar batido, né, que ela só tinha triscado ali na roupa de Jesus, e Jesus havia percebido ela. Aquela mulher, então, ela vem e dá o seu testemunho e fala: Jesus, eu vinha há muitos anos sofrendo dessa doença terrível, já gastei tudo que eu tinha e não tinha conseguido a cura, mas no momento que eu encostei no Senhor, na sua roupa, e imediatamente ela ficou curada. Queridos, é importante, então, que a primeira coisa que nós percebemos aqui é que aquela mulher tinha impotência já, ela já não sabia mais o que fazer, ela já tinha chegado no seu limite. E trazendo para os nossos dias, muitas vezes, nós, numa determinada área da nossa vida, nós já chegamos no nosso limite. Cada um tem um limite diferente do outro, mas às vezes você está num limite numa área da sua vida, em determinada área. Queridos, mas é importante nós aprendermos então com a palavra de Deus, que é necessário chegar diante de Deus com fé. Jesus, à medida que aquela mulher se apresenta e fala: olha, vá, né, que a sua fé te salvou. Queridos, e além da cura, né, aquela mulher recebeu algo mais importante ainda, que foi a salvação, porque ela havia tocado em Jesus, mas ela tocou com Jesus com fé. E é importante nós entendermos isso, queridos, que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Repete comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, que para muita gente a fé é loucura, né? Você dizer, fala assim: olha, eu vou orar porque Deus vai me ouvir, né? E Deus vai fazer um milagre na minha vida. Lá na igreja falou que Deus vai fazer milagre. E às vezes para quem ouve que não tem esse relacionamento com Jesus, não conhece a pessoa de qual nós estamos falando, essa pessoa ela fica desentendida e fala: mas pô, está doido, né? Porque não tem lógica. Mas justamente isso, queridos, contra a lógica, né? Nós temos aí a nossa fé em Jesus, que ela faz o milagre na nossa vida, ela transforma todas as áreas, ela transforma situações, ela muda as realidades. E é importante nós entendermos então que aquela mulher ela estava impotente. Outro fator importante também é que aquela mulher, mesmo estando impotente, quando ela ficou sabendo de Jesus, estava por ali, ela foi até ele. Muitas vezes ela poderia dizer que não, né, que ela já tinha tentado de tudo e não ia fazer isso, que ela não ia se esforçar, que ela não ia realmente se expor ali, a ir atrás dele. Imagina uma mulher doente há 12 anos, né, com hemorragia forte, aquela mulher já devia estar fraca, né? Imagina o esforço que aquela mulher fez para chegar perto de Jesus, que aquela multidão oprimindo. Vocês já tentaram passar, né? Quando tem muita gente querendo ali na mesinha do doce, né? Quando você vai chegar e não chega, né? Ou em outras questões mais, você vê que às vezes você não consegue chegar, né? Mas aquela mulher, então, mesmo enferma, ela foi, se esforçou, e muitas vezes, queridos, é importante nós entendermos isso. Nós queremos a salvação, nós queremos a cura, nós queremos a solução do nosso problema, mas nós não queremos fazer o esforço necessário, amém? E o esforço aqui que essa mulher fez, não foi um esforço natural, mas foi um esforço espiritual, porque ela disse: olha, eu vou lá, e eu vou tocar em Jesus, porque eu sei que se eu tocar nele, se eu conseguir tocar nele, eu vou ser curado. Queridos, o que nós aprendemos aqui com a palavra de Deus é isso, que nós temos que ter essa disciplina espiritual, amém? Tem muitas vitórias que nós só conseguiremos com a guerra espiritual.
Tem muitas vitórias que nós só vamos conseguir primeiro na região celestial, porque às vezes nós militamos com as nossas armas naturais, né? E aqui essa mulher, ela experimentou bem isso que Paulo nos ensinou lá em Efésios, né? Que as nossas armas não são naturais, mas pelo contrário, elas são espirituais e poderosas em Deus. E aquela mulher, ela havia primeiro lutado com as suas armas naturais, e é a tendência natural nossa, né? Quando nós temos alguma coisa, algum problema, nós enfrentamos um desafio, nós queremos usar as nossas armas naturais, nossa inteligência, nosso esforço, né? Tudo aquilo que nós temos, nossa influência, mas tem coisa que isso não resolve. Tem coisa que só uma posição espiritual em Deus, uma disciplina espiritual, de andar a segunda milha, de falar, Jesus, eu vou te seguir, eu vou atrás do Senhor, mesmo se a multidão me comprimir, mesmo se as pessoas me afastarem, mesmo se eu tiver aqui dificuldade para chegar, mas eu vou chegar. E muitas vezes nós não colocamos um propósito na nossa vida, um propósito espiritual, e muitas vezes nós ficamos na beira do caminho, muitas vezes nós ficamos fracassados, muitas vezes nós ficamos decepcionados, porque nós não fazemos aquele esforço necessário. Queridos, e aquela mulher não conseguiu falar com Jesus, aquela mulher não conseguiu sentar com ele ali, conversar, porque a multidão oprimia, né? Mas aquela mulher conseguiu tocar na orla das suas vestes. E a palavra do Senhor fala que de Jesus saiu poder. E o que a palavra do Senhor nos ensina hoje, né, no dia de ceia, que nós vamos ceiar daqui a pouco, e a ceia representa o sangue e o corpo de Jesus. Que você, a hora que tocar em Jesus, que você pela fé, ao encontrar essa presença maravilhosa do Filho de Deus, que você possa alcançar o seu objetivo. Mas é importante, queridos, entender isso. O projeto de Deus para mim e para a sua vida é a nossa salvação. O projeto de Deus para mim e para você é te salvar, te redimir, te ligar de novo a Deus, te dar comunhão constante com Deus, amém? Você todos os dias, amanhã, depois, segunda, terça, quarta, você falar com o Espírito Santo a todo momento. O Espírito Santo quer falar com você, quer te ensinar todas as coisas, queridos. Às vezes a gente acha que servir a Deus é só na igreja, né? De vir na igreja, orar aqui, cantar, mas não é. O projeto de Deus para nós é que nós estejamos todos os dias com Ele, amém? Todos os dias nós vamos estar com Ele. E aqui a palavra do Senhor fala também que aquela mulher, à medida que tocou em Jesus, Jesus parou e falou, olha, alguém tocou e saiu de poder de mim, e Ele liberou aquela mulher com a palavra de cura e também com a palavra de salvação. Ele falou assim, vá, porque a sua fé te salvou. Queridos, Jesus continua indo então para a casa de Jairo, e no meio do caminho, né, as pessoas falam, Jairo, não adianta, né? Não incomoda mais Jesus, que a sua filha já morreu, a sua situação já está perdida, aquilo que você esperava já está morto, não tem solução mais para o seu problema. E naquele momento então que Jairo ouve aquela fala, né, e que às vezes muitos de nós ouvimos isso, quando nós estamos num propósito, quando nós estamos buscando em Deus alguma coisa, nós de repente recebemos aquele balde de água fria, né? Alguém vem para nós e dá aquela palavra, fala, olha, não adianta, né? Não adianta mais, não tem solução, você não vai conseguir, você não vai alcançar um favor de Deus, porque já era. Queridos, e aqui de repente Jesus fala assim, Jairo, né? Tenha fé, e continuou andando, queridos. E Jairo, ele convicto ali, né? Eu fico imaginando Jairo andando, indo com Jesus ali, caminhando, já com aquela notícia que a filha havia morrido, né? E ele continuou caminhando ali, né? Queridos, mas naquele momento então a Bíblia fala que Jesus chegou no lugar e falou assim, olha, nós vamos orar agora com ela, com a menina, né? E as pessoas começaram a rir de Jesus. Falou assim, está doido, né? Menina morreu, o que ele vai estar rindo, né? E aí Jesus deixou entrar só os mais próximos, né? A Bíblia fala que Jesus deixou entrar naquele ambiente, Pedro, João, os mais próximos, o pai e a mãe da menina. Amém, queridos? Isso aqui nós aprendemos algo espiritual muito importante também, que muitas vezes, né, dependendo daquilo que você está passando, somente as pessoas mais próximas vão poder guerrear contigo. Nem todas as pessoas que estão à sua volta vão poder guerrear contigo naquele assunto. Amém? E é importante, então, nós aprendemos aqui que nós temos que separar os nossos assuntos, né? Nós temos que saber com quem a gente fala, com quem a gente compartilha, que muitas vezes a gente vai falando para todo mundo, né? E não é isso o projeto de Deus. Amém? Tem algumas guerras que são poucas pessoas que vão guerrear contigo. Tem algumas guerras que você vai entrar para o quarto ali, somente com um grupo mais fechado. Amém? Queridos, naquele momento, então, a Bíblia fala que Jesus levanta, pega a menina pela mão, chama e aquela menina volta à vida, né? E aquela menina que estava morta, né? A Bíblia fala que o Espírito voltou àquela menina e a menina se levantou de imediato. Amém? E Jesus falou assim, olha, dê de comer, né? Porque ela está fraca, né? Então dá alimento para ela agora. Amém? E outra coisa que nós aprendemos aqui, queridos, é isso,
que independente do estágio que estiver seu problema, independente do estágio que tiver, existe solução no Filho de Deus para você, amém? Jesus tem a solução. Às vezes não é a solução que nós esperamos, às vezes não é a solução que nós pensamos que seja, amém? Mas Jesus, da maneira certa, Ele vai fazer o milagre na sua vida, amém? Ele vai transformar a sua vida se você tiver fé. E o que é ter fé, queridos? Ter fé é você caminhar na direção daquilo que você não está vendo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Amém? Então isso é ter fé, é saber, Deus, eu não estou vendo nada. Amém? Mas eu vou caminhar na direção, eu vou andar contigo, eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo, e eu vou declarar que eu vou receber isso de Deus. Que nesses dias eu estava lendo com a Sofia lá a história de Elias, né? No momento da chuva, que ele começou a orar pela chuva. Deus havia dado uma palavra para ele que ia chover, e aí ele manda avisar Acabe que ia chover, mas no céu estava limpinho, né? E aí Elias manda o seu servo, fala assim, ó, vai lá ver como é que está. E aí o servo dele ia lá e falou, não estou vendo nada, né? Eu acho que essa palavra é para o ano que vem, né? E aí ele falou, vai lá de novo, e ali Elias orando. E aí o servo ia de novo e não via nada, mas da 7ª vez que ele foi, ele voltou, foi, Elias, eu estou vendo a nuvenzinha bem pequenininha, da tamanho de uma mão, né, de um homem. Então, falou assim, fala para Acabe correr, que a chuva está chegando, amém? Mas fala para ir depressa. E é isso, queridos, muitas vezes nós não vemos a solução, muitas vezes nós não estamos enxergando aquela promessa de Deus para as nossas vidas, amém? Mas saiba que está chegando, às vezes o seu olho não consegue ver, mas o livramento do Senhor está chegando, a bênção do Senhor está chegando, amém? Porque se você crê em Deus, se você crê na pessoa do Filho de Deus que é Jesus, amém? Ele vai transformar a sua vida. Essa é a salvação que nós temos, essa é a esperança que nós temos, que além de nós sermos salvos por Ele, Ele vai transformar a nossa realidade. Por isso que a palavra do Senhor fala que aquele que deixar pai e mãe, aquele que deixar tudo por amor a Jesus, vai receber 100 vezes mais neste mundo e além da vida eterna. Amém? Deus é um Deus que recompensa os seus filhos, mas é necessário que nós creiamos. E a fé, ela exige ação, queridos. A fé, ela exige que você caminhe na direção do seu objetivo. Amém? Porque assim, se você às vezes fala, eu tenho fé, mas ficar quieto, ficar parado, né, você não está tendo fé. A fé é quando você fala, eu creio, e eu começo a caminhar na direção daquilo que Deus me falou, amém? E Deus quer abençoar você, Deus quer transformar a sua realidade, Ele quer mudar a sua realidade. Cada um de nós tem um momento de vida diferente. Uns têm alguns desafios na área espiritual, outros têm desafios na área familiar, outros têm desafios na área de saúde, outros têm desafios na área financeira, amém? Cada um de nós está no estágio de vida, cada um de nós, né, a vida cíclica, ela vai acontecendo. Mas saiba de uma coisa, Jesus quer trazer solução para a sua vida hoje. Se você já está tudo bem na sua vida, Deus quer te dar um nível maior, amém? Deus quer te dar um unção maior, Deus quer fazer mais, Deus quer te usar mais, amém? Deus vai fazer nas nossas vidas em nome de Jesus. E hoje